Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Reflexões Analíticas, desejando a todos um excelente dia, uma excelente noite e damos aí as boas-vindas ao canal e a este vídeo e ao tempo também que rogamos a Jesus nos abençoar a todos, envolver a todos nós nas suas bênçãos, hoje e sempre. Bem, estamos aqui mais uma vez para... deixa eu fazer um acerto aqui no que eu esqueci. Eu fiz diversos acertos e este acabei deixando aqui. Bom, aí ficou um pouco melhor. Estava aí com a iluminação mais reforçada, então creio que melhor com um pouco menos de luz. Bom, nós hoje estamos aqui mais uma vez para trazer uma resposta ao nosso companheiro de estudos e amigo Oliveira. Ele postou no estudo dos 19 princípios sobre o tema mediunidade, ele colocou ali uma pergunta, aliás, algumas perguntas. E estas ali exigiriam de nós um texto mais longo, mas por ser mais complexa, por ser um pouco mais intrigante, inclusive, até de ser respondida. Então, se nós fôssemos responder em um texto, ficaria muito longo, e resolvemos, então, gravar mais um vídeo trazendo a resposta ao nosso companheiro de estudos e para todos aqueles que também tiverem acesso ou vierem acessar o nosso vídeo resposta. Bem, então vamos aí compartilhar com vocês aí a tela para dividir com vocês aí, para vocês poderem acompanhar com mais tranquilidade do que se trata, o que estamos falando aqui, fica mais fácil a gente virmos, né? Portanto, o estudo é este: 19 princípios, a tag 17, 19 princípios 17, mediunidade. Então, é este aí o vídeo, o assunto, onde o nosso amigo e companheiro de estudos postou a seguinte pergunta. Está aí a pergunta do nosso companheiro Oliveira. Olá, Carlos, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? Tudo bem? Espero que com você também, meu amigo, e com todos. Bem, gostaria de fazer uma pergunta bastante técnica e específica sobre mediunidade, especialmente a vidência. Quando alguém afirma ver um espírito sentado em uma cadeira, deitado em uma cama ou caminhando por determinado local, onde exatamente esse espírito está? Se, por exemplo, um vidente percebe um espírito sentado em uma cadeira que existe fisicamente diante de nós, qual é a natureza dessa experiência? Minha dúvida é a seguinte: quando um espírito é visto ocupando um espaço físico, ele está realmente interagindo com aquele ambiente material? Ou a percepção do vidente envolve algum outro nível de realidade que se sobrepõe ao espaço físico? Em outras palavras, quando se diz que um espírito está sentado em uma cadeira, brincando com o corpo ou permanecendo em determinado cômodo, isso deve ser entendido de forma literal ou como uma representação perceptiva da própria evidência? Levando a questão um pouco mais adiante, existiria algum tipo de correspondência entre o ambiente percebido pelo espírito
e o ambiente físico que observamos, os objetos físicos teriam uma contraparte, equivalente ou projeção em outra dimensão, permitindo que o espírito seja percebido utilizando esses mesmos espaços e objetos? A dúvida fica ainda mais interessante quando pensamos nos detalhes dessa interação. Se um espírito é visto sentado em uma cadeira específica, como compreender esse ato de sentar-se? Como ele poderia aparentar dobrar as pernas, apoiar-se ou tocar a superfície de um objeto que pertence ao plano material? Pergunto isso porque, recentemente, um amigo me disse: há uma senhora desencarnada sentada naquela cadeira. Em outra ocasião, afirmou que o espírito de uma criança estava brincando próximo à minha filha, utilizando o mesmo brinquedo. Isso me levou a questionar como essas interações são compreendidas. Elas ocorrem efetivamente no ambiente físico, em alguma realidade correspondente, ou fazem parte da forma como a consciência do vidente traduz aquilo que percebe? Gostaria de entender como essa questão é explicada do ponto de vista teórico e prático da mediunidade e da vidência. Bom, como vocês puderem ver, são uma série de perguntas e ao tempo também que ele vai trazendo aqui algumas observações, alguns detalhes e efetuando perguntas sobre esses pontos, sobre esses elementos. Como vocês veem, é um tema bastante complexo, não é uma temática assim simples e fácil. Se eu fosse responder este aqui no texto, daria um livro, porque é muita coisa. E vamos tentar aqui reduzir ao máximo. Este vídeo vai ficar longo, vai ser mais uma aula aí disponível para vocês em torno da questão, porque o nosso amigo levanta questões aí bastante complexas e que demanda aí, nos demanda uma, para podermos explicar, vermos uma série de questões e de fatores. Eu vou tentar reduzir ao máximo que me seja possível, mas não é fácil. Para podermos entender estas perguntas aí que ele levanta, necessitaríamos de ter uma bagagem de experiência e de conhecimento também bem ampla e bem fundamentada, porque não são perguntas simples, não são perguntas fáceis. E essa pergunta, ela tem muitas respostas para ela. Aí, para facilitar aí a nossa análise e explicações aí do questionário do nosso amigo, vamos aí dividir isso aí por parte. Então vamos iniciar com a seguinte observação. Gostaria de fazer uma pergunta bastante técnica e específica sobre a mediunidade, especialmente a vidência. Então, nesta afirmação do amigo, nesse esclarecimento que ele traz, já sabemos, ou várias pessoas já sabem, não sei se todas, mas nós temos diversos tipos diferenciados de vidência. Aliás, desculpem, gente, de mediunidade ou de dons, conforme explicado e explicitado nos evangelhos, lá na Bíblia. A referência à mediunidade naquela época de Jesus ali era com o termo dom. Dom e mediunidade é a mesma coisa, são sinônimos. Assim como, por exemplo, canalização, um termo mais atual, mais recente, também é a mesma coisa. Então, canalização, mediunidade, dom, e tem outros termos utilizados aí em diversas áreas. Por exemplo, carisma,
também é um termo que se utiliza aplicado à mediunidade por algumas linhas de pensamento, de conhecimento por aí. Então, esse dom, a mediunidade, é designada com diversas palavras diferentes, de acordo com a época, o tempo, a cultura, então diversos fatores. Bem, enfim, a mediunidade, ou seja lá, conforme você queira designar ou explicitar esta situação, vamos assim colocar, ela tem a ver com percepção. Então, dom, mediunidade, carisma, canalização, tem tudo a ver com percepção, consequentemente, com mente. Tudo no universo é mente. Tudo no universo é mente. Deus é a mente universal. E ele está pensando. Quando ele pensa, há uma criação. Então, o que somos nós? Um pensamento de Deus. O que é o universo? Um pensamento de Deus. Deus está pensando. Se Deus parar de pensar, olha, por menor tempo que você consiga imaginar, você deixará de existir naquele instante. Portanto, Deus é a mente universal que mantém o seu pensamento o tempo todo, continuamente. Porque se ele deixar de pensar em um átomo, em qualquer partícula, em qualquer coisinha que exista aí no universo, esta coisa, este algo, deixará de existir naquele instante. Então, Deus não pode deixar de pensar naquilo. Portanto, ele pensa continuamente em cada elemento que constitui o universo inteiro. Isto é algo que colapsa a nossa mente. A gente não conseguimos compreender, entender isto. Isso é algo que foge totalmente das nossas condições mentais, de entendimento, de compreensão, de visão, etc. Mas não importa. Tudo é mente. Se para Deus tudo é mente, para nós também. Tudo na nossa vida, gente, é mente, é percepção. Tudo é percepção. A própria ciência já está constatando aí estas questões de acordo ali com as suas áreas específicas de estudo, na física, na mecânica, em todos os setores da ciência. Isso vem sendo comprovado. Nós não temos condições de tocar os objetos. Por exemplo, quando você põe uma mão assim na outra, você tem sensações, e diversas sensações. Sensações de tato, de calor, de contato, um monte, milhares, milhões de percepções. Só que tudo isso é ilusão, isso não é real. Primeiro, segundo a ciência, as nossas mãos nenhum objeto nunca se toca. Porque as distâncias atômicas entre os objetos são imensas. Então, na verdade, o que está se tocando são campos elétricos, campos magnéticos. Isso que está se tocando. Se não fossem esses campos, quando você fizesse assim uma mão na outra, uma mão atravessaria a outra. Atravessaria, por causa das distâncias que existem entre os átomos. Como os átomos criam um campo magnético, criam um campo elétrico e vários outros campos, aí esses campos se tocam e se repelem como um ímã. Se você pegar o ímã ali nos polos opostos e tentar aproximar um do outro, você não vai conseguir de jeito nenhum, por mais força que você faça. Você não consegue tocar os ímãs. E se você fizer com os polos contrários, aí eles se atraem e grudam no outro. Aí você só consegue desprender um do outro na conformidade da capacidade de atração. Se a atração for muito forte, você não vai conseguir também soltar esse ímã, desgrudar um do outro, a não ser que você tenha muita força ou que você tenha algum conhecimento de
para anular, tornar os campos nulos, aí eles desgrudariam automaticamente um do outro. Esse é um ponto e uma questão. Outra questão que é a ser pensada nesse caso, na situação de que tudo é mente, veja bem, quando as nossas mãos se tocam, é o nosso cérebro que está vendo e sentindo isto. Então, a mão aqui envia impulsos elétricos para o cérebro, a nossa visão capta a imagem, essa imagem é transformada em impulsos elétricos que vai no cérebro, o cérebro traduz isso e devolve esses sentimentos, essas sensações, essas percepções para nós. Então, não existe, é tudo aqui, ó. Tudo na nossa mente. Portanto, gente, tudo é mente no universo. Tudo é mente. Tudo é mente. E poderíamos discorrer, entrar em muitos ângulos, em muitas variáveis desta questão. Aí, creio não haver necessidade para tanto. Gostaria, nós explicamos todo esse embrólio aí para vocês terem uma noção, para vocês terem uma base para entender o que nós vamos trabalhar aqui. Mas aqueles mais espertos já estão começando a entender. Tudo é percepção. Tudo é mente. Então, o que nós vemos, o que nós sentimos, são traduções, são registros do cérebro, que a mente, através do instrumento cerebral, da massa cinzenta do corpo físico, vai ali captando e vai traduzindo, vai efetuando os seus registros. Entendido? Bom, compreendido tudo isso que nós apresentamos para vocês, entendemos que são conceitos complexos, são temas que vai abalar e mexer com muitas pessoas, ou pelo menos com alguns. Outros vão ficarem maravilhados com esta apresentação e assim vai por diante. Isso é normal aí na vida e na existência de todos nós. Bem, então vamos voltar aqui e ver o próximo passo aí na pergunta do nosso amigo. Quando alguém afirma ver um espírito sentado em uma cadeira, deitado em uma cama ou caminhando por determinado local, onde exatamente esse espírito está? Bem, difícil responder esta pergunta. Para responder isso, nós teríamos que entrar numa outra temática, a gente teria que compreender outros conceitos que vão muito além de tudo isso. Bom, vamos simplificar tudo e nós devemos entender que o universo, a existência universal, ela é composta de diversas dimensões, uma série de dimensões, que isso aí tem relação, tem vínculo com as questões da matéria universal quintessenciada, ou naquilo que o Espiritismo vai designar, vai estabelecer como fluido cósmico universal. Então, você falar fluido cósmico universal, matéria quintessenciada, tudo é a mesma coisa. Essa matéria, ela está num espectro de vibração. À medida que ela vai baixando a sua vibração, ela vai manifestando matérias ou fluidos diferentes. Diferentes. Cada nível aí, cada degrauzinho aí de vibração é uma matéria diferente. Portanto, a existência é composta de diversas, a gente não sabe quantas dimensões existem ou quantos tipos de matérias vão existir.
Este mundo que nós estamos vendo, que nós interagimos, estamos aqui existindo, ele é uma frequência desse fluido cósmico que vai se manifestar, vai se apresentar aqui desta forma como nós percebemos, como algo concreto, como algo palpável dentro das nossas percepções, dentro das nossas questões. Bem, a nossa caminhada tem que ser realizada pelo menos em duas dimensões. Vamos dizer assim, para facilitar, não complicar aí para vocês. Conforme o André Luiz nos apresenta no seu livro Evolução em Dois Mundos. Então, o nosso processo existencial, de crescimento e tudo mais, ele pelo menos ocorre em dois mundos, no mundo espiritual e no mundo físico. O mundo físico e o mundo espiritual, eles estão estreitamente vinculados e um influencia o outro e um age sobre o outro. Na verdade, esse mundo material aqui, ele é apenas uma cópia, é uma projeção muito mal e porca do mundo espiritual. Então, o mundo espiritual, ele é antecedente, ele é anterior. O mundo físico se origina a partir do mundo espiritual. Entendido isso? Bem, então, quando a gente encarna, a gente passa a existir nesse mundo físico aqui. Mas nós temos um corpo que pertence ao mundo espiritual, que é o corpo espiritual. Esse corpo é constituído dos elementos ou da matéria do mundo espiritual. Assim como o nosso corpo físico é constituído, é formado, é originado a partir dos elementos do mundo material. Ok? Mas quando a gente encarna, a gente não perde esse corpo espiritual. Não. Nós temos agora, nesse exato momento, esse corpo espiritual. O que ocorre é uma integração desse corpo espiritual com o corpo físico. Então fica assim, ó, uma sobreposição. E a gente olhando a partir do mundo físico, nos parece, nos apresenta como um só, mas não é. Nós estamos existindo aqui nesse exato momento em dois corpos ao mesmo tempo. Só que a nossa consciência física encontra expressividade e expressão no corpo físico, através do cérebro físico. Aí, esta pergunta, quando ele pergunta, se a gente vê um espírito sentado em uma cadeira, deitado em uma cama ou caminhando em um determinado local, onde exatamente esse espírito está? Depende. Como assim? Depende. Depende do nível e do grau de ser desse espírito. Ele pode estar no seu corpo espiritual presente naquele ambiente, naquele determinado local, ou ele pode estar, sei lá, pode estar lá em Marte, por exemplo, e projetar o seu pensamento aqui, naquele ambiente, naquele local, e você ver o pensamento dele manifestado aqui. Isso é possível. Mas é lógico, para um espírito fazer isso, ele tem que ter um grande potencial mental, tem que ter uma grande capacidade, ele já se encontra num processo de evolução, de conhecimento, de existência, de presença que nós não fazemos ideia. Tem alguns espíritos que têm essa capacidade. Jesus tem essa capacidade, ele poderia fazer isso, se ele quisesse. Maria
têm uma capacidade dessa e outros espíritos também têm. Além do fator que um espírito pode ter ali outros potenciais além deste. Por exemplo, um espírito pode se apresentar em diversos locais ao mesmo tempo. Um determinado espírito pode se manifestar aqui na minha cidade e na sua cidade e numa terceira cidade ao mesmo tempo. Ou em todas as cidades do mundo, se ele tiver potencial mental para isso, se ele tiver capacidade para isso, de sustentar esse pensamento. E ele consegue interagir nesse ambiente, em todos esses ambientes ao mesmo tempo, dependendo do seu nível mental. E isso levar ali alguns até criar teorias mirabolantes acerca dessa questão, dessa situação. Mas não precisaria. Coisas assim como teorias de fractais. E, bom, vamos esquecer isso. Vamos apagar isso. Tá bom? Não importa muito. Depende do espírito. E ele consegue sentir, estar ali, interagir com aquele ambiente e com todos aqueles ambientes. Ele consegue ouvir o que eu estou falando aqui, o que o outro lá está falando, ou está acontecendo na outra cidade, assim vai. Isso é possível. A nossa mente, gente, ela tem atributos, ela tem capacidades, ela tem possibilidades que nós sequer sonhamos ou sequer imaginamos. A mente é algo que nós estamos muito longe ainda de entender e compreender o que é a mente. Na sua potencialidade, nas suas capacidades, nas suas possibilidades, etc, etc, etc. Mas, para a maioria dos espíritos que não tem esse poder, que não tem essa capacidade, não tem essa condição, geralmente eles estão ali naqueles ambientes. Portanto, os espíritos se deslocam, porque o mundo espiritual é composto de diversas regiões, de diversas localizações, como o mundo físico. Se eu vou sair de uma determinada cidade, por exemplo, eu vou sair de Uberlândia para ir para São Paulo. Eu vou ter que arrumar um meio de transporte. E dependendo desse meio de transporte, vai ser mais rápido ou mais lento. Posso ir a pé, posso ir a cavalo, posso ir de carro, posso ir de trem, posso ir de avião, que é, por enquanto, o meio mais rápido. No futuro, a gente vai de disco voador, que vai ser muito mais rápido, assim, puf, puf. Vai ser no estalar de dedos e vai estar num lugar ou outro. Os espíritos, por exemplo, eles se movimentam pelo pensamento. Ou, falando de uma forma que vocês possam compreender, na velocidade do pensamento. Eles têm que se locomover, assim como nós. Agora, a velocidade de locomoção deles é muito maior, muito superior à nossa. Numa corrida, se você quer disputar uma corrida aí com o espírito, a gente nunca vai ganhar, porque o passo dele é numa velocidade que para nós é inimaginável. É como se ele sumisse daqui e aparecesse lá. É nessa proporção. Então é algo... Mas ele tem que se locomover, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que se deslocar. Exceto se ele estiver aqui, por exemplo, projetando o pensamento lá. Aí não. Aí fisicamente ele está lá o ser dele está situado num determinado lugar, numa determinada região, e ele projeta a mente. E ele vai projetar, vai se manifestar lá de acordo com a vontade dele. Se ele quiser apresentar para você no seu corpo espiritual, isso o seu espírito tem ainda um corpo espiritual, que pode ser, tem espíritos que só é mente. O corpo que ele tem, mais simples dele, é o corpo mental. Porque nós temos também, gente, diversos corpos. A gente não tem um corpo, a gente tem dois. Acabar de descobrir que a gente tem um corpo físico e o corpo espiritual.
Mas não é só isso, nós temos outros corpos ainda, além destes. Mas, para não complicar, vamos simplificar. Ok? Então ele pergunta, onde esse espírito está exatamente? Bem, considerando, vamos pegar aí o padrão nosso, ele vai estar aqui, nesse ambiente. E vai estar em dois ambientes ao mesmo tempo. Como assim? Ele está deslocando pelo ambiente espiritual. No entanto, esse ambiente espiritual, ele interage, ele interplaneta no ambiente físico. Então, Oliveira pergunta se seria uma projeção. É o contrário. O mundo físico, a existência física, o mundo material, que é a projeção do mundo espiritual. Então, nós estamos vivendo numa sombra. O mundo físico é uma sombra do mundo espiritual. É o contrário. Mas o ser humano tem essa prepotência de grandeza, de se achar o centro do universo. O mundo físico é o centro da existência. Não é. É o contrário. Nós somos o resto, a escória, o para fora, o que está além. Nós somos o lixo, vamos assim dizer. O mundo real, a existência real, é espiritual. É a invisível. E isso aqui é apenas o sonho, apenas a ilusão. É a resultante. O mundo espiritual é antecedente. Então, quando o espírito desloca no mundo espiritual, está aqui no ambiente, ele está no ambiente físico que está sendo interpenetrado pelo ambiente espiritual. Então, ele está em dois ambientes ao mesmo tempo. Ele está no mundo espiritual e no ambiente físico ao mesmo tempo. A gente vê ele aqui. Se ele vai embora, por exemplo, se ele sai do nosso ambiente e vai para adentra nas regiões mais sutis do mundo espiritual, ele desaparecerá ao olhar do vidente. Então, o vidente vendo, a impressão que ele tem é que ele está indo embora. Ah, ele foi embora. É porque ele deslocou nesse mundo espiritual e penetrou outras regiões do mundo espiritual, outras dimensões que a visão nossa não alcança. Pense assim, não tem ali o espectro da luz? A gente tem uma tabela lá que vai definir ali as ondas de luz. Então é como se o espírito estivesse deslocando nessas ondas aí, nesse espectro aí, nessa tabelinha. Então, nós temos o mundo espiritual bem vinculado a nós, bem conectado, e sobre ele nós vamos ter, é igual uma cebola. Pega uma cebola. Se você pega uma cebola, você vai tirando as cascas, vai descascando a cebola. Ela, você vai ver que ela é formada por diversas camadas. Por diversas camadas, até chegar lá no centrinho dela. Cada camada dessa é uma dimensão. A camada mais externa, a casca mais externa, é o mundo físico. Esse mundo aqui que nós estamos aqui. Entendido? Na verdade, seria, na expressão correta, seria o contrário. Seria o contrário. Tá bom? A camada mais interna é o mundo material e as camadas externas são os mundos espirituais. Só que aqueles que vivem nessa camada, desse mundo material, não conseguem enxergar essas outras camadas. E aqueles que possuem a capacidade, o dom, ou, por exemplo, a mediunidade de ver esse mundo espiritual mais próximo a nós, mais perto de nós, que a gente designa de vidente, ele vê apenas uma camada, ele não consegue ver as outras camadas. Por isso o espírito pode estar aqui no nosso ambiente e a gente não vê-lo, porque a vibração dele
está num nível, numa condição que a gente não consegue perceber. E nem outros espíritos que estejam no mundo espiritual. Veja, o mundo espiritual é composto é igual a cebola. Então, vamos supor, na camada 1 é o mundo físico, a camada 2 é o mundo espiritual mais próximo, a camada 3 é o mundo espiritual seguinte. Então, se um espírito está na camada 3 e o outro está na camada 2, e ele não tem potencial, capacidade mental, ele ainda, vamos deixar assim, ele não tem a capacidade mental, ele não vai ver os espíritos que estão ali existindo, ou vivendo, ou andando, sei lá, interagindo na camada 3. Porque o que acontece? Quando um espírito fica no ambiente físico, fica aqui junto de nós, ele se contamina com as energias do ambiente físico, ele é contaminado. Porque todos nós somos como esponja. Gente, a energia é esponja. A energia está sendo transferida entre os objetos do tempo todo. O frio, o calor, a eletricidade, o magnetismo e várias outras energias que a gente nem faz, a gente nem sabe. A gente está trocando energia o tempo todo com os ambientes. Da mesma forma, nós somos contaminados. Imagina o ar que nós respiramos. É um tipo de energia, vamos assim dizer, e essa energia, se a gente for num ambiente com muita fumaça, você vai se sentir engasgado, sufocado, automaticamente. Então, o tempo todo. Se nós somos contaminados, os espíritos também. Então, na medida que os espíritos permanecem aqui no ambiente físico, ele é contaminado pelas energias físicas, aí o corpo espiritual dele fica mais denso. Na medida que o corpo se densifica, ele não consegue. As suas percepções também se densificam. A sua capacidade de raciocínio se densifica. Tudo densifica. Tudo fica mais arrastado, fica mais lento, fica mais difícil. Então, nós não conseguimos perceber esses espíritos que estão aqui na camada 2 da cebola. Opa, desculpem aí. O computador deu uma coisa aqui e o trem mudou aí, saiu aí da página que a gente estávamos aí. Vamos voltar aí. Opa, não quero que toca, não. E o computador tem isso, né? De vez em quando eles dão um certo tilt aí entra no modo de descanso, aí bagunçou aí um pouco. Então, entenderam? Os espíritos que estão na camada 2 não conseguem perceber, mas os espíritos conseguem perceber nós. Nós não os percebemos, mas eles conseguem perceber nós e, em alguma medida, até um certo ponto, eles conseguem interagir com o ambiente físico. Então, ele consegue interagir com um objeto físico? Consegue, se ele conseguir imprimir ou tiver capacidade mental para interagir, para pegar, por exemplo, aquele objeto físico. Ele precisa de energia. Como geralmente os espíritos não têm essa energia, ou eles não sabem acumular e obter essas energias, o que eles fazem? Eles utilizam a energia dos encarnados, que é chamada de ectoplasma. Todos nós temos essa energia ectoplasmática, que é um tipo de energia que a ciência ainda vai descobrir no futuro, aí vai descobrir isso. Vai detectar, vai poder medir, pesar essa energia. Por enquanto, não. Porque precisa aí do avanço da tecnologia muito ainda para poder chegar nesse ponto e nessa condição. A gente ter condições de medir essas energias. Mas elas existem, então estão aí. Cada um de nós tem.
E alguns têm mais ou menos esse ectoplasma, essa energia ectoplasmática, o que é designado de médium de efeitos físicos. Por que médiums? Porque eles são intermediários, são pessoas que os espíritos conseguem pegar essas energias dele e, desta forma, interagir com o objeto físico mesmo. Objeto físico. Por isso, fenômenos de mesa girante, um espírito conseguiria levitar um carro, uma mesa, uma cadeira, um ferro, uma TV, derrubar a TV no chão, eles conseguem fazer isso. Mas isso demanda poder mental, de manipular essas energias e conseguir interagir com o objeto físico ali. A maioria, graças a Deus, não tem essa capacidade ou essa condição. E vários fatores são necessários para chegar neste ponto. Então, onde o espírito está? Ele está em dois ambientes. Ele está no mundo espiritual, mas ao mesmo tempo ele está aqui no ambiente físico. Por quê? O mundo espiritual interpenetra, perpassa pelo ambiente físico. Então, vamos ver assim. O mundo espiritual é o oceano. E o que é a Terra? É um peixinho ali naquele oceano navegando. Nós estamos dentro do mundo espiritual, não é o contrário. A Terra e tudo que nela existe, existe dentro do mundo espiritual. Ele está à nossa volta, ele nos envolve, ele interpenetra tudo. Portanto, ele está lá, mas está aqui também. Tanto é que ele pode ir embora. Para onde está nosso lar? Nosso lar é uma colônia que vai se situar numa região espiritual que está distante da Terra. Se a gente fosse medir isso em termos físicos, fisicamente, essa colônia, essa cidade estaria a mais ou menos, já esqueci já quantos quilômetros de distância da Terra. Então, ela está ali, se não me engano, próximos da estratosfera da Terra. Tipo algo assim, 50 quilômetros, 100 quilômetros de distância da Terra. Em nível físico. Mas ela está fisicamente ali? Não, porque ela está no mundo espiritual. Então, os espíritos, para sair daqui da dimensão física e chegar lá, ele vai ter que se deslocar, ele vai ter que sair daqui mesmo e sair voando. Chama volitação, é voando literalmente, sair voando para lá, até chegar lá, porque ela está no espaço, na região do espaço. No vídeo que nós aqui produzimos, ali dentro da playlist do Nosso Lar, do estudo do Nosso Lar, tem um vídeo com o seguinte título: Umbral, onde é, como é e onde fica. Ali nós explicamos essas diversas regiões espirituais, onde está nosso lar, onde ficam os umbrais. Então, a gente dá aí essa referência e recomendamos vocês a assistirem a este vídeo, ok? Ali traz maiores explicações. Então, onde exatamente esse espírito está? Ele está no mundo espiritual e, ao mesmo tempo, no ambiente físico. Se, por exemplo, um vidente percebe um espírito sentado em uma cadeira que existe fisicamente diante de nós, qual é a natureza dessa experiência? De várias naturezas. Primeiro, de percepção, daquele que esteja vendo o espírito sentado ali. Em segundo lugar, para o espírito sentado ali, é existencial, porque ele está sentado realmente numa cadeira física. Como assim? É na cadeira física? Não. Porque tudo tem uma contraparte espiritual, conforme nós falamos. Tudo irradia energia, tudo irradia gravidade, tudo irradia eletricidade, tudo irradia eletromagnetismo. Cada célula nossa
Cada átomo irradia esses elementos todos. Gravidade, eletricidade, magnetismo, não sei o que, sei o que, sei o que, sei o que. Trocentos, milhares de coisas. Tudo, tudo, tudo. Nós temos gravidade também. Só que a nossa gravidade é fraquinha. A nossa gravidade consegue aglutinar apenas as nossas células. Se as nossas células, se o nosso corpo formado de carne e sangue está aqui, é a gravidade nossa, do ser, que proporciona isso. Mas é uma gravidade insignificante, que nem existe. Se vocês duvidam de mim, pergunta para um cientista, que eles vão poder explicar aí para vocês muito melhor. Isso é fato, não é imaginação minha, eu não estou voando na batatinha e na maionese, não. É fato concreto. Procura um cientista e conversa com ele. A não ser que seja um cientista burro, idiota, imbecil, que não tem conhecimento. Porque tudo irradia uma gravidade. Mas a gravidade é fraquíssima, é insignificante. Não é igual à gravidade da Terra, assim como não é igual à gravidade. Vocês querem comparar a gravidade da Terra com a gravidade do Sol? Não tem comparação. A do Sol é escandalosa, a da Terra, perto da do Sol, é insignificante. E a nossa, então, é zero. Nem existe. Ok? Entenderam? Então, ele está sentado na cadeira física, mas na cadeira física? Não. Vamos dizer, nessa contraparte espiritual da cadeira física. Então, ele pode chegar aqui e sentar na cadeira aqui. Você vai olhar assim e vai estar sentado na cadeira mesmo. Está ali sentado ali. Entendido? Não é na cadeira física. Tanto é que se de repente, se ele quiser, ele pode ali também, por exemplo, passar pela cadeira. Vem andando assim, passa pela cadeira como se ela não existisse. E segue o seu caminho. Porque nesse momento ele já vibrou numa frequência diferente. Numa frequência maior. Tanto que tem espíritos, por exemplo, que ali ele não consegue atravessar a porta, ele não consegue atravessar a parede, ele não consegue atravessar objetos. Se tiver uma cadeira na frente, ele dá a volta na cadeira e segue o rumo. Se tiver uma mesa, ele vai dar a volta na mesa e seguir o rumo. Porque a mesa ali para ele é um empecilho, é uma barreira que ele não consegue passar. Porque a frequência da mesa vai estar na mesma frequência dele. Se ele levasse um pouquinho mais a frequência dele, ele passaria ali pela mesa e iria embora. É como se a mesa não existisse. Mas a maioria dos espíritos não consegue fazer isso. Ah, mas eu vi André Luiz sentado numa cadeira. Aí já é outra história. Porque quando o Luiz senta lá, aí ele já faz todo um trabalho sobre ele para sentar ali. Para estar ali sentado. De vibração, de tudo, ou ele pode estar aparentemente sentado ali, mas não estava aí. Ou ele mesmo pode projetar ali para você, ou parecer para você que você está vendo, ele não está sentado. Mas geralmente esses espíritos mais elevados, você não vão ver eles assim, sentados ou tal, você vai ver ele no ambiente. Mas sentado, deitado, aí não. Porque esses espíritos já estão numa outra ordem. Quando o espírito está sentado, deitado, ou fazendo alguma coisa, interagindo com o ambiente físico, geralmente não é de uma ordem mais elevada, não. São espíritos que estão muito mais compatíveis conosco, eles estão animalizados. Eles estão num nível que está muito próximo do nosso. Muito próximo. Então, espírito de ordem elevada vai ser difícil ver eles sentados. Geralmente a gente vê eles em pé. Se eles quiserem sentar, eles podem. Mas eles vão ter que fazer um esforço mental e uma série de coisas que para eles não interessa. Por que eles vão gastar energia, gastar força mental, despender energia para isso? Isso para eles é insignificante. Então a gente vê eles em pé.
O corpo espiritual é um corpo de energia e ele pode ser densificado, assim como ele pode ser sutilizado. Então, um espírito, quando sai de nosso lar, por exemplo, e vem aqui no nosso ambiente físico, interage aqui, ele vai, de alguma forma, densificando esse corpo espiritual dele. As vibrações desse corpo vão desacelerando a ele para poder interagir aqui, se for do interesse. Então, por exemplo, se um espírito sair do nosso lar lá, com a mesma vibração de lá, chegar aqui, nenhum espírito aqui será capaz de perceber esse espírito desse nível. Então, o mundo espiritual é composto de diversas dimensões. E depende aonde esse espírito se encontra, em qual dimensão dessa. O livro do André Luiz é o... Ai, gente. Aquele que tem a história do meu avô, ou quer dizer, tem a história ali de alguns personagens ali do Gregório, Libertação. No livro Libertação, ele conta algo nesse sentido. Quando eles foram descer no abismo, eles tiveram que densificar o corpo espiritual deles. Porque se eles fossem lá do padrão que eles se encontram, ninguém lá ia perceber eles. Eles podiam gritar, berrar, que ninguém ia ouvir, a não ser que tivesse um espírito médium lá. Mas geralmente não existe. Esses espíritos perdem essas capacidades, essa condição. Então, quando o espírito vai fazer, do nível do André Luiz, por exemplo, está aqui, e um médium, para o médium ver ele tem que densificar em alguma medida o seu corpo espiritual, para se tornar visível para o médium, senão o médium não o perceberá também não. Então, num ambiente pode ter que centenas de espíritos e o médium não ver. Só ver um específico, porque ele abaixou o padrão dele. Agora, quanto mais para você baixar o seu padrão vibracional do seu corpo espiritual, mais isso demanda força mental, energia. Assim como nós, se a gente vai levantar uma faca, uma mesa, uma panela, um copo, um prato, a gente está gastando energia. E se você não repor ou não se alimentar, você vai morrer de inanição. Porque eu mesmo aqui conversando, explicando, narrando para vocês, estou gastando energia. Por isso a gente tem fome. E a gente obtém a energia de diversos meios. Alimentação, água e também pela mente. Nos cursos do Enneagrama, em alguns outros cursos e alguns outros momentos, a gente já falamos sobre isso. Os tipos de alimentação do ser. A gente não só alimenta com arroz e feijão, não. Isso tem uma forma, e é a mais grosseira, é a mais bruta. A água é alimento. É alimento. Se não tomar água, você morre. Você precisa. É alimento. E as percepções são alimento. Infelizmente, nós não sabemos usar a percepção como alimento. A gente utiliza ela de modo inconsciente. Infelizmente. É o alimento mais poderoso. Se a gente soubesse comer as percepções, vamos assim dizer, a gente ia fazer muitos estragos aí no mundo. Porque a percepção, esse alimento, gera uma energia atômica. Graças a Deus, o ser humano está atrasado ainda a esse nível. Vamos deixar ele só comendo mesmo arroz com feijão e água, tá bom demais. Bem, se, por exemplo, um vidente percebe um espírito sentado em uma cadeira que existe fisicamente, já expliquei isso, minha dúvida é a seguinte: quando o espírito é visto ocupando um espaço físico, ele está realmente interagindo com aquele ambiente material? Ou a percepção do vidente envolve algum outro nível de realidade que se sobrepõe ao espaço físico? Ambas as coisas. Ambas as coisas é verdadeiras. Porque quando o vidente vê um espírito, ele não está vendo com o olho físico, ele está vendo com o olho espiritual.
Mas, pelo fato de ele estar captando com o olho espiritual, não significa que o espírito não esteja ali, o espírito está ali. Agora, aquilo que eu falei, se o espírito quiser projetar o pensamento ali de que ele está ali, sentado, deitado, cheio de que for, o vidente vai ver ele ali conforme a vontade daquele que está projetando o pensamento. Então, na verdade, o espírito está captando. Às vezes, pode estar. Ainda tem um terceiro fator ainda. A pessoa pode estar ali, o médium, no caso, pode estar captando o pensamento do espírito. Então, tem três possibilidades. O espírito pode estar lá fisicamente, o espírito pode projetar ali e a imagem vai aparecer ali. É como se fosse, vamos dizer assim, uma pseudo-materialização. É um holograma. Beleza, tá aí, é um holograma. Então o médium olha lá e vê um holograma ali, e o holograma é falso. Gente, o que é ilusão e o que é verdade? É difícil. Se a gente olhar sobre certo aspecto, tudo é ilusão. Tudo é ilusão, porque não tem nada real como vocês acham e pensam, imaginam. Não, tem não. É o que eu falei no início, tudo é mente. Tudo é percepção. Então o espírito pode projetar um holograma dele aqui, e o médium vai ver o holograma aqui, e aquele holograma ele vai interagir com o holograma, vai conversar com o holograma, achando que é o espírito não está aqui, está lá. Outra possibilidade, o espírito pode projetar o pensamento, o médium sintoniza com o pensamento dele, então ele viu tudo na mente. Tem nada real, mas para ele é como se fosse. É uma miragem, é algo assim. Já viu esses filmes que relatam quando a pessoa está sonhando? E aí vê o sonho lá, no sonho não é tudo real? Aí quando você acorda, ufa, é só um sonho. É? Será? Mas você suou, você pode até ter feito até cocô nas calças aí, de medo, de pavor. Então o que é real, o que não é? Entendido? Agora, realmente tem a possibilidade do espírito estar ali, como já expliquei aí, já defini aí. Sim, o mundo espiritual ele sobrepõe, como eu falei, ele perpassa, interage também, mas ele sobrepõe, ele interpenetra o espaço físico. Então o espírito está onde? No espaço espiritual. Mas esse espaço espiritual está aqui, está interpenetrando o espaço físico. Então ele vai estar aqui fisicamente, no ambiente físico. Então imagina, o ambiente físico é a água, vamos assim dizer. Seria o contrário, né? O ambiente físico, a água num copo é o ambiente espiritual. A esponja que você vai colocar dentro do copo é o mundo físico. Aí você vai lá, coloca uma pedrinha sobre a esponja. Essa pedrinha ali é o espírito. A gota d'água, você pega uma gota d'água, colore ela, se você conseguir fazer isso, vamos supor que seja possível. Você dá cor uma gotinha d'água e põe essa gotinha sobre a esponja. Ela está na água, ela é água, mas ao mesmo tempo também está na esponja. Deu uma ideia meio tosca, mas dá aí para vocês poderem entender um pouco e tentar entender essa questão. Em outras palavras, quando se diz que um espírito está sentado em uma cadeira brincando com um objeto permanecendo em determinado cômodo, isso deve ser entendido de forma literal ou como uma representação perceptiva da própria evidência. As duas coisas. Difícil, complicado, né? De forma literal, aquilo que já explicamos, o espírito está lá realmente e o médium está vendo. E tudo, gente, é percepção. Quando vocês estão me ouvindo aí, vocês não estão me ouvindo. É o cérebro que está recebendo as ondas sonoras, a imagem que vocês estão recebendo aí. Tudo é interpretação aqui na cachola. Entendido? Então, no médium também é a mesma coisa. O cérebro dele,
O cérebro espiritual está captando aquelas informações e aquelas informações estão chegando ao cérebro físico. Complicou? Não. Então, no concreto, o espírito está ali e o médium está vendo. Levando a questão um pouco mais adiante, existiria algum tipo de correspondência entre o ambiente percebido pelo espírito e o ambiente físico que observamos? Existiria algum tipo de correspondência entre o ambiente percebido pelo espírito e o ambiente físico? Sim, se um espírito está aqui, ele vai ver, vai nos ver, vai ver o computador, vai ver a mesa, vai ver a cadeira, vai ver os objetos, os quadros na parede, vai ver tudo. E dependendo da intenção dele, do potencial dele, se você quiser derrubar o quadro no chão, ele consegue. Mas para isso você vai ter que ter força mental, energia disponível e aquelas energias que vai fornecer esse tipo de coisa. Só porque com o espírito de ordem elevada, superior, tem interesse em fazer isso. É um desgaste, é um gasto de energia que não compensa, que não tem sentido, não tem para que isso. Os espíritos que estão mais densificados, que estão com o corpo espiritual mais denso, que está mais próximo a nós, está mais animalizado, tem mais energia animalizada nele, no corpo espiritual dele, ele consegue fazer isso aí com uma certa facilidade, com uma certa. Mas mesmo para isso, ele tem que ter força mental e tem que saber arrumar as energias, acumular aquelas energias nele para poder fazer essa interação. Senão não vai conseguir. Mas possível é sim. Os objetos físicos teriam uma contraparte equivalente a uma projeção em outra dimensão, permitindo que o espírito seja percebido utilizando esses mesmos espaços objetos? Sim, tem. Todo objeto tem uma contraparte espiritual. Mas é o contrário, como eu falei. Então, porque todo átomo tem uma contraparte espiritual no átomo. Todo átomo. O átomo ele não está vibrando apenas na nossa dimensão, não. Tem ali um aspecto espiritual que está ali interagindo sobre ele. Vamos dizer, tem uma contraparte espiritual ali. Então, tudo tem uma contraparte. Agora, essa vibração dessa contraparte espiritual ela é muito densa, ela está bem próxima da matéria, quase que matéria mesmo. Então, aí, um espírito está vibrando uma frequênciazinha um pouco superior, aí passa por esses objetos e esses objetos é como se não existisse para eles. Isso é a maioria. Por isso, quando uma pessoa desencarna, igual aquele filme lá, Ghost. Vocês lembram do filme Ghost? Que o cara queria pegar as coisas e não consegue? Aí ele foi lá no trem aprender com o espírito que tinha aprendido lá, por acaso, lá de fazer, como que fazia aquilo. Vocês viram o esforço que tinha que fazer? Ele tinha que concentrar, ele tinha que mover. É exatamente aquilo ali. Quem não viu, veja o filme Ghost. Ali vocês vão ter uma ideia disso. Você tem que ter energia, você tem que ter uma certa capacidade mental para poder interagir com o objeto físico. Mas isso gera desgaste, vai gerar um monte de coisa. Perda de energia, igual a gente aqui. Então, para um espírito, por exemplo, mover um objeto aqui, é igual a gente querer levantar um prédio. Você pode levantar um prédio? Pode, se você tiver energia. Arruma energia, que você consegue mover um prédio. Você vai ter força, você vai ser um super-homem. O super-homem vai lá, pega o prédio, levanta e vai com ele para o espaço. Você pode fazer, mas o super-homem tem força. O que o super-homem comeu? Não sei, conversa com ele, pergunta para ele, que ele vai te ensinar o que comeu. Come a mesma coisa que o super-homem comeu, você vai ter super força. Se você tiver super força, entendido? É a mesma coisa. Tudo é aquilo que um sábio aí disse uma vez: me dê uma alavanca e eu movo qualquer coisa. O que ele estava falando? Me dê energia, me dê capacidade que eu faça qualquer coisa. Exatamente. Você até consegue mover a terra. Se você tiver uma alavanca, se você tiver a ferramenta correta, se você tiver a energia correta, você consegue fazer isso. Tá bem? Então,
É possível sim, mas graças a Deus isso demanda um certo nível, certa energia, certas condições e que a maioria dos espíritos não sabem, graças a Deus, porque senão esse mundo aqui seria um inferno, né? Já do jeito que é, já está um inferno, imagina. A dúvida fica ainda mais interessante quando pensamos nos detalhes dessa interação. Isso aí é muito bem complexo. Se um espírito é visto sentado em uma cadeira específica, como compreender esse ato de sentar-se? Como ele poderia aparentar dobrar as pernas, apoiar-se? Meu amigo, o corpo espiritual, o corpo físico é uma cópia do corpo espiritual. Então, o corpo espiritual tem perna, tem braço, tem olho, tem dedo, tem unha, tem cabelo, tem tudo igual o nosso. A diferença, se você quiser mudar a aparência, você não vai no médico, ele faz uma plástica lá e muda a sua cara. A diferença é que, como o corpo espiritual é energia, ele é fluídico, a matéria dele é uma matéria maleável. Se o espírito tiver a capacidade mental, ele pode se concentrar assim e ter outra aparência. E o espírito faz muito isso. Aparece para você com uma aparência de uma pessoa amiga, você acha que é seu amigo, que nada, ele que mudou a aparência dele. Isso é possível. Ok? Isso é bem possível. Então, quando se um médium vê um espírito de perna dobrada, com certeza ele está com as pernas dobradas. Tá certo? Isso é no nível. Agora, se ele quiser projetar aquela imagem, ele também consegue, conforme eu falei. Como ele poderia aparentar dobrar as pernas, apoiar-se ou tocar na superfície de um objeto que pertence ao plano material? Aí nós já explicamos isso. Um espírito numa vibração diferente, se ele for tentar tocar um objeto material, a mão dele vai passar por aquele objeto. Se ele conseguir densificar, baixar a vibração da mão dele, ele pode conseguir fazer isso a tal ponto de tocar aquele objeto. Inclusive, existe uma manifestação espirítica chamada de agênere. O que é o agênere? O agênere é um espírito que vai densificando o corpo espiritual dele, vai baixando a vibração do corpo espiritual dele, até que ele aparece na nossa dimensão e se torna um de nós. Jesus fez isto. Quando ele falou lá para o Tomé, toca aqui nas minhas feridas, põe a mão aqui, é porque ele estava materializado a tal ponto que você confunde aquele ser com um de nós. E segundo alguns, existem alguns agêneres aí andando pelo mundo. Em alguns casos, em algumas situações, tem agêneres. Se você encontrar com um, você vai achar que é uma outra pessoa e aquele ser ali pode ser agênere. Isto é sim possível. E existem relatos desse tipo de situação. Eu mesmo conheço alguns. Por exemplo, sei da história de uma moça que foi atravessar a rua sem prestar atenção. Isso já tem bastante tempo. Essa história, inclusive, apareceu no Fantástico. O Fantástico contou essa história. Foi um auê na época. Não sei se não me engano, foi nos anos 80, por ali. Ela foi atravessar a rua, não prestou atenção, veio um carro, atropelou ela, e juntou aqui um monte de gente, e de repente apareceu um médico, falou assim, não, afasta, deixa eu olhar, eu sou médico. E foi ali, prestou os primeiros socorros para ela. O próprio médico falou, alguém já chamou a ambulância? Aí providenciaram, quando a ambulância chegou ali, resgatou a moça, e falou assim, nossa, você foi muito bem atendido, quem que te atendeu? Ah, foi um senhor, assim e tal. Nossa, mas essa pessoa tinha conhecimento de medicina para te dar essa assistência. Olha, ele salvou a sua vida, viu? Se não fosse ele, você teria morrido. Quando ela chega no hospital lá, que estão andando com ela para o hospital, ela fala assim, é aquele ali, ó. Foi aquele senhor ali que me atendeu. Ele, quem? Aquele moço ali do quadro. Eles, hã? Ah, você deve estar enganado, meu filho. Você bateu a cabeça aí.
Vamos examinar sua cabeça também, porque aquele senhor que está falando ali já morreu. É o doutor fulano de tal, que já morreu não sei quanto tempo. Então, o médico naquela hora ele se materializou, que todos ali puderam ver ele, não precisa ser médium, então o agênere, para ser visto, não precisa ser médium, todo mundo vê, independente. Ele está no nosso mundo fisicamente. Se ele te der um soco em você, você vai receber o soco dele. Ele está materializado. Isso é o agênere. Então, isto é possível. Bem, pergunto isso porque recentemente um amigo me disse: há uma senhora desencarnada sentada naquela cadeira, e já expliquei. Em outra ocasião, afirmou que o espírito de uma criança estava brincando próximo à minha filha, utilizando o mesmo brinquedo. Bom, aí o que ocorre? Se o médium viu ali o mesmo brinquedo, é porque o espírito ali projetou ali, materializou aquele brinquedo. O mesmo brinquedo ali que sua filha utilizava, para haver correspondência. O espírito pode fazer isso de forma consciente ou de modo inconsciente. Esses dias mesmo eu estou lendo uma revistinha em que um determinada pessoa lá, ela materializa a imagem. Ela concentra e consegue dar materialidade a um bicho, uma cobra ou qualquer coisa. Isso é possível. E os espíritos conseguem fazer isso. Tornar o pensamento deles algo material, algo concreto. Algo concreto. E o médium olha assim e vai ver aquilo ali. Então, ele vai estar ali brincando, porque aquele espírito infantil, naquela hora, ele teve tanto desejo, tanta vontade de participar da brincadeira, que esse desejo, essa vontade, esse pensamento dele projetou o brinquedo ali, materializou o brinquedo ali e ele fica brincando ali. Então não é o mesmo brinquedo. É um brinquedo parecido, semelhante ao outro. Agora, se você estava brincando com o mesmo brinquedo físico, aí já é outra questão. Nesse caso, isso só é possível se esse espírito pegar na mão da sua filha e ali ele vai interagir ali com aquele brinquedo, mas os dois vão estar brincando com o mesmo brinquedo. Também é possível. O espírito pode pegar ali, colocar ali, né? Porque esses dois mundos, como eu falei, eles são sobrepostos, né? O mundo físico está dentro do mundo espiritual. Então, se minha mão aqui, vamos supor, o espírito pode chegar aqui e botar a mão aqui e, ok, brincar também junto comigo aqui com a minha mão, para lá, para cá, para lá, para cá, ok? Então, aí depende de várias possibilidades. Se os brinquedos eram distintos, ele projetou esse brinquedo no mundo espiritual, que é bem semelhante, bem parecido. Se é o mesmíssimo brinquedo, quer dizer, a sua filha e o espírito estavam ali brincando com o mesmo brinquedo, o mesmo brinquedo, ou seja, isso aqui é o brinquedo. Aqui. Isso aqui é o brinquedo. A sua filha está aqui. O espírito pode chegar aqui e botar a mão e está com o mesmo brinquedo. Agora, se são dois brinquedos distintos, aí é projeção. O espírito projetou. O pensamento dele criou aquele brinquedo. E esse brinquedo vai ter uma duração no mundo espiritual. Certo tempo de duração. Não sei se expliquei. Bem, vamos ver aqui. Isso me levou a questionar como essas interações são compreendidas. Ela ocorre efetivamente no ambiente físico, em algumas realidades correspondentes. Bom, já falamos sobre isso. Pode sim ocorrer no ambiente físico ou não. Depende. Aí vai depender. E numa realidade aqui que eu falei. O mundo físico é uma cópia do mundo espiritual. Gostaria de entender como essa questão é explicada do ponto de vista teórico e prático da mediunidade e da evidência. Bem, para a gente entrar em todos esses meandros aí, esse vídeo aqui já está com 1h14. Isso que é resposta, né? Isso aqui não é resposta, é uma aula. Mais uma aula aí para o canal, em torno desta questão e dessa temática aí. Porque são diversos fatores. Você ver uma coisa, a mediunidade da evidência aí vai, né, é uma coisa só, a evidência é um tipo de mediunidade. Modo teórico e prático é isso aí que a gente
tentamos aí explicar aí esses dois fatores. Existem diversas possibilidades, existem diversas formas disso acontecer, todas são possíveis. Nesse caso da brincadeira mesmo, o espírito pode projetar um brinquedo parecido, semelhante ao outro. Então, a vontade, o desejo dele era tão grande, ser um espírito infantil, que ele criou, né, o pensamento dele projetou. Porque o fluido está aí à nossa volta. Graças a Deus, a gente não sabe pegar esse fluido e manipular ele, fazer coisas com ele. Graças a Deus. Imagina, a gente não sabendo, a gente já faz tantos estragos, a gente faz tantas misérias no mundo. Imagina se alguém tivesse essa capacidade. E até para os próprios espíritos. E não é algo assim tão simples, não. Isso depende de alguns fatores. É igual o filme lá, Ghost. Nesse filme Ghost, o cara que queria lá interagir com a esposa no plano físico, que ficou aqui encarnada, ele teve que fazer um grande esforço. E depois ele se sentia enfraquecido. Sim, enfraquece. Tem que ter alimento, tem que ter energia. E já tratamos aí dessas questões em outras oportunidades. Bom, é isso aí. Esperamos aí ter trazido aí alguma luz, ter trazido aí alguma explicação. Como eu falei, é um tema complexo, não é fácil. A gente pisamos e repisamos as explicações aí para tentar esclarecer para vocês aí todas as possibilidades e como que se dá isso aí. Então é isso, no mais, muito obrigado. Mais uma aula aí no canal. Esperamos ter respondido ao nosso amigo Oliveira, que tem esclarecido aí as dúvidas dele, e também ajudado vocês a ter um novo olhar, uma nova visão, um novo entendimento sobre esses pontos todos aí. E é lógico que daí também pode surgir mais dúvidas, mais questionamentos, mais perguntas, mais desejo de entender melhor. Se for o caso, deixe nos comentários que a gente vai tentar aí responder na medida do possível. Tá bom? Um grande abraço para todos e uma vez mais vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade, por nos dar, por nos proporcionar a condição de aprender tanto e de tanto conhecer. Muito obrigado. A Deus, a Jesus e aos espíritos amigos. No mais, que a paz do Divino Mestre Jesus envolva todos nós, nos fortalecendo naquelas disposições íntimas, no sentido, na direção do mais alto, do bem, do belo, da paz, da harmonia. Ok? Muita luz para todos nós. Até a próxima.